Então, pessoal, vamos continuar o nosso estudo de dinâmica. E o tema da aula de hoje será a introdução ao movimento de corpos rígidos. Até agora a gente já viu movimento de pontos materiais. E agora a gente vai ver as especificidades e começar a se falar de movimento de corpo rígido. Tá bom? A gente vai seguir a mesma ordem que a gente seguiu para estudar movimento de um ponto material. Então a gente viu cinemática, dinâmica, depois estudos de energia, trabalho e quantidade de movimentos. Então a gente vai começar com cinemática de corpo rígido. E aí, como uma ilustração, né, uma foto para ilustração de o que é um movimento de um corpo rígido, eu gosto de citar esse movimento de um arremesso de machado. Né? A gente vê que o machado ele tem um movimento rotacional e um movimento translacional. E eu já posso adiantar que o movimento translacional, né, se você poderia simular o machado como um ponto material. Ele descreveria aquela trajetória parabólica, né, que a gente sabe de um movimento, de um lançamento. Mas, se você visualiza um martelo girando, é difícil perceber esse movimento de parábola. Mas o movimento, ele existe, né? Esse movimento de parábola é o movimento do centro de massa do machado. E se utiliza muito desse conhecimento para esses tipos de lançamento, né? Você fazer o corpo girar ao redor do seu centro de massa, tá bom? Então vamos começar a ver aí. Então é isso que eu falei nessa distinção entre os dois movimentos. E outro detalhe é que a gente vai falar de movimento no plano, tá bom? A gente vai falar de movimento de corpo rígido no plano. Então a gente pode ter dois tipos de movimento, né? A gente pode ter translação e rotação, ou, né, ou uma combinação desses. Então aqui tem 4, mas vocês vão ver que ou são variações de um, né, ou uma combinação dos dois. Então aqui na letra A a gente tem uma translação retilínea. Na letra B a gente vai ter uma translação curvilínea. Na letra C a gente vai ter uma rotação em torno de um eixo, como se fosse um peão. E uma combinação dos dois, que é o movimento no plano geral. Aí. E aqui a gente tem um elemento de uma máquina que a gente consegue perceber esses movimentos. A gente consegue distinguir os movimentos. Por exemplo, parece que é um movimento muito complexo essa máquina e a gente pode perceber os movimentos aqui de cada um. A gente pode, por exemplo, perceber o movimento desses pontos aqui, né, que ligam essas barras. A gente está falando de movimento de corpo, a gente está falando do movimento das barras também. Então, por exemplo, o ponto aqui, onde essa barra se liga dentro desse, se liga esse pistão aqui, ele é um movimento retilíneo, uma translação retilínea. O movimento dessa barra vai ser um movimento geral, porque vai ter uma parte que está rotacionando e outra parte está transladando, né? A gente tem um movimento aqui desse ponto e desse anel, movimento, uma rotação em torno de um eixo, assim como o dessa barra aqui presa. E aqui a gente vai ter como essa barra, esses dois eixos aqui, esses dois raios são iguais, a translação dessa barra aqui vai ser curvilínea, né? Ela vai descrever o mesmo movimento que essas duas barras juntas. Tá bom? Então a gente consegue. Isso é um dos começos dos estudos aqui de dinâmica de um movimento no plano de um corpo, é perceber e distinguir esses movimentos. Tá bom? Certo. Então o primeiro movimento que a gente vai falar vai ser o movimento de um corpo rígido. Então tudo que a gente viu até agora, se a gente tiver só o movimento de translação de um corpo rígido, se a gente não tiver rotação, o nosso estudo para trás do que a gente viu se aplica. Né? Se a gente simplificar isso para a gente consegue simplificar para o movimento de um ponto, porque a gente só vai ter translação. E a gente consegue perceber isso até se a gente aplicar nossas fórmulas de movimento relativo. A gente viu que o movimento relativo, a gente começava pela fórmula da posição. Aqui a gente tem um corpo, né? E aí a gente tem dois pontos, o ponto A no corpo e o ponto B no corpo. E a gente pode estudar o movimento relativo do ponto A em relação ao ponto B na translação. Perceba que é num movimento puro de translação. Então a gente já viu essa fórmula aqui do movimento relativo, né, que é uma soma vetorial desses três vetores aqui.
E para a gente encontrar a fórmula da velocidade, a gente ia ter que derivar. Então, a gente derivando a posição B, a gente consegue a velocidade B, derivando a posição A, a gente consegue a velocidade A, e derivando a posição de B em relação à posição de A, a gente ficaria, né, com d dt aqui. Só que aí a gente consegue observar um detalhe. O ponto A se move com relação ao ponto B no movimento de translação? Não, né? Ele vai sempre ser... a posição dele vai ser constante no movimento de translação, né? No movimento de translação. Tá bom? E aí esse termo aqui vai zerar. E aí, para uma translação simples, a velocidade do B e a velocidade do A vão ser as mesmas, tá bom? Assim como para a aceleração. Eu coloquei aqui velocidade, mas é aceleração. Pessoal, percebam que se a gente tivesse esse corpo girando, já não seria. Porque a posição do A em relação ao B estaria mudando. Por exemplo, a gente poderia, se tivesse só um movimento curvilíneo, a gente teria uma aceleração, no mínimo, normal, aí, centrípeta, do A em relação ao B. Se esse corpo estivesse rotacionando, eu teria uma aceleração centrípeta. E aí essa derivada da posição não seria constante, né? Eu estaria mudando o vetor velocidade de posição. Só que esse vetor velocidade está acompanhando, né, o movimento, o vetor posição, ele acompanha toda a translação, porque a gente não tem uma variação aí de rotação. Certo? São essas conclusões que a gente tem para translação. Vamos falar agora então de rotação. É aqui que começa o que é diferente mesmo. Tá bom? A gente já viu o conceito de velocidade angular, só que a gente tinha chamado lá a velocidade angular de θ ponto, vocês lembram? No caso, é exatamente esse θ ponto. Se a gente tiver, por exemplo, um disco girando, por que lá a gente chamou de θ ponto? E aqui a gente vai utilizar justamente o ômega, né, para falar da posição da velocidade angular. Porque todo esse corpo rígido ele vai ter a mesma velocidade angular, né? Se ele está girando em relação a um ponto O, por exemplo, aqui. E a gente vai ver que essa posição angular, essa velocidade angular é justamente a variação angular desse ângulo aí, né? A taxa de variação desse ângulo. E aí a gente consegue... essa é a variação da velocidade angular, né? A velocidade angular é justamente a variação desse infinitesimal aí, a taxa de variação de θ, derivada. E a gente padroniza a convenção de sinais aí como anti-horário positivo. Nada mudou, né? A gente já tinha padronizado isso. E a aceleração angular, que a gente vai chamar de alfa, que era ômega, que é alfa, a gente vai ver que é justamente a derivada da velocidade angular no tempo. Então essas fórmulas, elas são análogas às fórmulas para movimento da cinemática de um ponto, né, material. E eu coloquei elas aqui, né? E a gente tem também aquela mesma fórmula que dá origem para a Torricelli, né? Que a gente tem que aceleração vezes dr é igual a v dv. Lembra dessa fórmula? A gente tem o nosso análogo para movimento de corpo rígido, que é a aceleração angular vezes dθ, a variação do infinitesimal do ângulo, que é igual a velocidade angular vezes o infinitesimal da velocidade. Muitas das fórmulas aqui eu não vou mostrar de novo, porque a dedução já é direta do que a gente já deduziu lá antes. Eu vou só mostrar por comparação. Se a gente tem um caso de aceleração constante, percebam que dentro do quadro aqui está escrito todo tamanho, né? Aceleração angular constante. Se a aceleração angular constante, a gente vai conseguir as fórmulas para posição e para o ângulo e para a velocidade angular, bem análogos à de cinemática do ponto material. Tá bom? Então a gente vai ter como se fosse o nosso V igual a V0 mais AT, né? A gente vai ter a velocidade angular inicial, mais a aceleração constante vezes o tempo. Então a gente tem a mesma analogia, né, direta. Certo. E aí agora a próxima etapa para a gente é mostrar o movimento de um ponto desse corpo rígido. Que muitas vezes a gente pode querer descrever a trajetória de um ponto desse corpo rígido. Por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente tem essa máquina, a gente pode tentar descrever a trajetória desse ponto P nesse corpo aí, tá bom?
E isso é muito interessante, principalmente para elementos de máquinas, né? Que a gente tem que descrever o movimento uma máquina, de um corpo que pertence a uma máquina, por exemplo, uma barra, um disco. E aí, a nossa fórmula de velocidade para esse ponto, ela vai ser, velocidade escalar, ela é justamente a velocidade escalar de um movimento circular que a gente viu lá atrás, que era ω/r. A gente pode agora, agora que a gente tem aqui, né, se a gente tiver essa fórmula para um plano, né, a gente pode generalizar essa fórmula da velocidade com relação a qualquer ponto do eixo de rotação do corpo. Então, se a gente tem esse eixo de rotação do corpo aqui, e a gente tem esse corpo girando, né, com uma velocidade angular positiva, genérica aí, a gente pode, por exemplo, tentar traçar a velocidade desse ponto P em relação a uma outra referência. Por exemplo, essa referência onde eu fiz esse ponto aqui. E aí, com relação a esse ponto, a gente vai ter o R. Só que esse valor de velocidade escalar, ele tem que dar o mesmo para os dois. Tanto se eu fizer ω/r, quanto ω/rp. E aí a gente vai perceber que se a gente fizer o produto vetorial, né, disso, a gente consegue o mesmo valor. Porque no produto vetorial, as únicas coordenadas que importam são as coordenadas, as componentes perpendiculares. Então a gente pode sempre pegar do mesmo plano, ao invés de pegar mais complexo assim de um RP aqui genérico. Então a gente consegue essa fórmula genérica aí, né, se a gente utilizar no plano, que é ω/r. Percebam a ordem, é ω/r, tá bom? Aqui é um vetor. A velocidade angular vetorial a posição, vetor posição. E é nessa ordem, não é o contrário, tá bom? É a primeira velocidade angular, porque a ordem muda aí o sinal. A gente pode também estudar a aceleração desse ponto. E a gente tem a aceleração tangencial e normal. E as consequências aqui são diretas de tudo que a gente já viu. A aceleração tangencial era o quê? Era a variação da velocidade escalar, né? Da velocidade tangencial, que era a velocidade tangencial. Então a gente vai ver aí que, do mesmo jeito que a velocidade aqui escalar era ω/r, a nossa aceleração escalar vai ser a aceleração angular vezes r. E a aceleração normal vai ser a aceleração centrípeta, que é v² sobre r ou ω² r. ω² r. Que é a mesma coisa que v² sobre r, né? Que a gente viu a aceleração centrípeta, tinha a normal, que é a centrípeta, tinha essa fórmula, tá bom? Certo. E aí, o último slide aqui, pra gente, antes de a gente começar a fazer exercício, vai ser mostrar como que vai ficar a aceleração vetorial. A gente sabe que a aceleração vetorial, ela é a aceleração tangencial e a aceleração normal, né? E a gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade. Só que a velocidade aqui agora, ela é um produto vetorial. E aí, tanto o ômega, que é a velocidade angular, quanto o r, a posição, podem depender do tempo. Então vai ser uma regra do produto, né? Vai ser a derivada do primeiro, vetorial o segundo, mais o primeiro, vetorial a derivada do segundo. E aí, disso daqui, né, a gente sabe que esse dω aqui, dt é alfa, então vai ficar αr, mais aqui eu vou ter ω vezes a derivada da posição, que é v, tá bom? E que é v. E a gente sabe que v é o quê? V é ω/r. Aqui é um produto vetorial. Então vai ficar e aí, esse ω vetorial, o ω, vai dar um escalar, que vai ser ω², e a orientação desse vetor, ele é para dentro
curva. Porque a aceleração centrípeta, esse é o termo de aceleração centrípeta, né? Ele é para dentro da curva. Então a gente já pode adiantar aí, né, que esse termo ele vai ser para dentro da curva. A gente pode fazer nosso exercício, né, nosso primeiro exercício 16.1. Esse exercício fala assim, enrola-se um cabo em torno de um disco inicialmente em repouso, como indica a figura 16.5. Tá difícil de enxergar, mas é só uma corda num disco. Aplica-se uma força ao cabo, que então adquire uma aceleração A de 4t. Então não é uma aceleração constante, né, varia com o tempo. Onde t é dado em segundos, e essa é a aceleração aí logo no extremo do disco, né? Determine como funções do tempo e velocidade angular do disco. Então a gente vai fazer a letra A para começar. Então a letra A ele quer a velocidade angular, que é ômega. Certo. E a gente pode começar pela fórmulazinha que foi fornecida para a gente, que é esse 4t aqui. A gente sabe que esse A igual a 4t, a gente pode conseguir a aceleração angular, já que a aceleração angular que a fórmula da aceleração é alfa vezes r. Então a gente consegue tirar dessa fórmula aqui o alfa. O alfa vai ser o A sobre r. Então a aceleração angular vai ser 4t sobre o raio, que é de... Tá na figura, mas não tá ruim de ver, vai ser 0,2 metros do raio. Vou colocar aqui R, 0,2 metros. Então alfa vai ser 4t sobre 0,2. E aí dividido por 0,2, isso daqui vai dar 20. Isso, 20 mesmo. 20t. Isso daqui está em radianos por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração angular. Agora que a gente conseguiu a aceleração angular, a gente consegue a velocidade angular. A velocidade angular é justamente a aceleração angular é a derivada da velocidade angular. E aí a gente sabe então que o diferencial da velocidade angular é alfa dt. A gente pode integrar dos dois lados, as integrais vão ficar de 0 a ômega, e aqui de 0 até t. E eu vou conseguir ômega igual a alfa t. Já que parte do repouso, então a aceleração inicial é 0. Então vai ser alfa t. Ao invés de escrever isso aqui espremido, vamos fazer um outro slide. Então eu tenho aqui ômega igual a alfa t. Então ômega vai ser 20t integrado, né? Perdão. Isso aqui eu tenho que integrar. Vai ficar 20t dt. E aí integrando, eu vou ficar com 20t ao quadrado sobre 2 integrado de 0 a t. Então ômega vai ser 10t ao quadrado, isso aqui em rádio por segundo. Pronto. E a letra B falava o quê? A posição angular do segmento OP em radianos. Então a letra B é a posição angular do meu segmento de reta. O segmento de reta aqui eu vou... ele tem uma posição inicial? Não, eu vou colocar que ele sai de θ igual a 0 também. Tá bom? Aqui não está dando para ver, mas eu vou imaginar que a posição inicial dele é 0. E aí eu sei que o ômega aqui, a velocidade angular é dθ dt. Então é só derivar. Vai ficar... Derivar não, é só rearranjar aqui. Eu vou integrar. Então o lado esquerdo eu vou integrar de 0 até θ. E o lado direito eu vou integrar de 0 até t. Então eu vou ficar com θ é igual a 10t ao quadrado dt integrado de 0 a t. Vai ficar 10t ao cubo sobre 3. E a integral de 10 dividido por 3 é 3,33 t ao cubo
Isso aqui é dado em rad. Então pronto. Esse daí é esse primeiro exercício. Certo, esse exemplo 16.2 fala o quê? Fala assim, usa-se um motor para girar uma roda com suas pás no interior do equipamento mostrado na foto. Então esse é o equipamento aqui, B com as pás, né? E aí usa o motor lá de cima. A. Os detalhes dos projetos são nessa figura, se a poli A, conectada ao motor inicia o movimento a partir do repouso, com aceleração angular alfa A. Então falou a aceleração angular de cima. Determine os modos da velocidade e aceleração do ponto P da roda B. Então, para achar o do ponto P na roda B, a gente vai ter que achar tudo da roda B. A gente vai ter que achar a posição angular, a velocidade angular da roda B, a aceleração angular da roda B, para depois achar a velocidade angular da roda B, que vai ser a do ponto P, né? E a aceleração do ponto P, que vai ter duas componentes, né? A normal e a tangencial. Porque a gente já sabe que é um movimento circular acelerado. Então, tem tanto a centrípeta quanto a aceleração tangencial. Então, a gente precisa achar isso aqui tudo. E, para isso, a gente tem informações da roda A, do motor da roda A. Outra coisa que eu quero nesse exercício é deduzir essas fórmulas aqui, né? A gente vai conseguir achar três fórmulas. A gente vai ver que θARA é igual a θBRB, que é a relação entre polias. VARA, na verdade é ômega. Essas são as fórmulas das acelerações, das nossas relações para polia, né? A relação entre as polias. E aqui, se vocês perceberem, isso daqui é S, que é a distância percorrida, isso daqui vai ser V, isso aqui vai ser a aceleração tangencial, que é αR. Ok, então a gente consegue perceber essas três fórmulas. Eu já vou utilizar no exercício, então eu já vou explicar. O que está querendo dizer essa primeira formulazinha aqui? Ó? Quer dizer que se eu andar um espaço R aqui, que eu vou dar uma volta, se eu der uma volta, que é um comprimento S, uma volta na roda A, eu vou andar quanto na roda B? Eu vou andar, por exemplo, essa distância aqui, que vai ser a distância S. E aí essa distância ela é o comprimento desses arcos. Vai ser o comprimento do arco aí, do A, que vai ser justamente o ângulo vezes o raio, isso é o comprimento de arco, é ângulo vezes raio, e o comprimento do arco em B, que vai ser o ângulo lá em B vezes o raio de B. E isso quer dizer que é o mesmo comprimento que eu ando em A, eu vou andar em B. Mas eles vão ter velocidades diferentes, né? Mesma coisa que para a velocidade. A velocidade aqui, né? Se eu derivar essa parte aqui, se eu derivar daqui para cá, eu consigo, né? Essas fórmulas aqui. Bom, então eu vou usar as três. Certo? Então eu vou partir da... primeiro determinar a posição que eu andei depois de uma rotação. Quando eu der uma rotação em A, eu vou ter θA igual a 2π. Certo? 2π rad. Isso, é a mesma, é a nossa, é o tanto que eu andei em A. E em B eu vou ter quanto? Eu vou usar a nossa fórmula. O S é igual a θA, RA, θB, RD. Então eu vou ficar com 2π vezes o raio em A, que é 0,15, é igual a θB, que é o que eu quero saber, vezes o raio de B, que é 0,4. E aí, substituindo π igual a 3,14 e fazendo a conta, aí eu vou ter que o θ... Eu li errado, é o θB. Isso, eu li errado aqui. A rotação é em B. Então esse θ aqui está ao contrário. A rotação é em B. Então eu quero saber a de A. É isso, ó.
Determine os modos da velocidade de aceleração do ponto P da roda B após esta T. Então é a roda B. Li errado. Então aqui vai ser 2π. E aí, substituindo então, fazendo as contas, substituindo π igual a 3,14, fazendo as contas eu vou ter 16,76 rad. Então, pronto. Isso foi o tanto que eu dei de ângulo aí na roda A, certo? Agora que eu tenho o meu θ0 aí de A, né? θ0 não, o tanto que eu andei em A depois de uma rotação de B, eu vou partir para a análise agora do movimento da roda A, para depois utilizar essas fórmulas aqui e obter o movimento da roda B. Porque da roda A eu tenho a aceleração angular lá. Ele não me deu tempo, eu não sei o tempo aqui, eu só tenho a aceleração. Então eu vou utilizar a fórmula de aceleração como se fosse o nosso análogo a Torricelli, né? Aqui é como se fosse o delta θ, né? Isso. Então é o nosso análogo a Torricelli. Eu saio do repouso. Isso, eu saio do repouso. Então a minha velocidade angular inicial é 0. Mas a minha velocidade angular, a minha aceleração angular é 2. O meu θ eu calculei, é 16,76, como saiu do repouso na posição inicial 0, eu vou considerar. E aí eu vou conseguir aqui a minha velocidade angular de A nesse ponto aí. Então, fazendo as contas para essa velocidade angular de A, eu vou conseguir 8,188 rads por segundo. Essa é a velocidade angular de A. Se eu quiser a velocidade angular de B, eu vou utilizar que fórmula? Eu vou usar essa fórmula aqui. Então, vamos lá. A velocidade vai ser ômega RA, velocidade angular de B, vezes o raio de B. Então, 8,188 vezes 0,15 vezes 0,4. E aí eu consigo um ômega B de 3,070 rad por segundo. Agora que a gente tem a velocidade angular, a gente pode pegar a aceleração, né? Eu sei que a aceleração tangencial é a mesma, então alfa A então vou ter a aceleração angular é 2, o raio é 0,15, e aqui vai ser a aceleração angular de B vezes 0,4. A aceleração angular de B vai dar 0,750 rad por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração de B, aceleração angular. Então a gente conseguiu a posição inicial de B, a de A aceleração angular de A de B e a aceleração angular de B. Então a gente tem tudo. A gente pode escrever então as nossas fórmulas. O que eu quero? Eu quero a velocidade do ponto P, tá bom? A velocidade do ponto P vai ser a velocidade angular de B da roda, porque P está na roda B, vezes o raio do ponto P, né? Que vai ser o próprio raio de B. Então a velocidade tangencial aí do ponto P vai ser ômega B, que é 3,070 vezes o raio de B, que é 0,4. Então a nossa velocidade de P vai dar 1,23 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade. Agora, para a gente terminar de determinar o movimento de P, a gente já tem a aceleração angular, então a gente pode conseguir, isso daqui é a aceleração tangencial, né? Que vai ser alfa B vezes o RP. Então a aceleração tangencial vai ser 0,750, 0,4, a aceleração tangencial vai ser 0,3. E a nossa aceleração normal, a centrípeta, era o quê? Era ômega ao quadrado vezes R, né? Esse R de P e aqui R é ômega B. E aí, substituindo, vai ser 3,070 vezes 0,4, que vai dar 3,77 metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração vai ser a raiz disso, né? De 0,3 ao quadrado, que são as duas componentes dela. 3,7 ao quadrado. Essa é a aceleração de P. Ou seja, a aceleração de P deu 3,78 metros por segundo ao quadrado. Então, pronto. Ó, a gente determinou tudo para P. A aceleração, a velocidade de P, que era isso que eu tinha perguntado no exercício, né? Ele quer o modo e a aceleração do ponto P. É isso mesmo. Certo? Então era isso que eu tinha para mostrar sobre esse tópico aqui da introdução, né, de movimento circular, movimento circular no plano de corpos rígidos, tá certo?